Boa tarde a todos aí, que a gente não conversou ainda. Sejam bem-vindos para o MegaCons. Hoje é o MegaCons número 162 e é um tema bem legal, bem interessante e tem tudo a ver com o MegaCons em si, que é o tema da cosmovisiologia, né, da cosmovisão. Esse assunto, o professor Valdo, ele dava muita atenção para isso, né? E assim, na verdade, ele chamava muita atenção para essa coisa de pensar grande, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso. Quem chegou aí no Holociclo, na época em que ele atendia, viu que atrás da mesa dele tinha um cartaz enorme, escrito assim em letras garrafais bem grandes, né? Pense grande. Então, a pessoa que sentava na frente dele, ele já estava atrás dele assim, pense grande. Para quê? Para quando a gente fosse conversar, a gente não conversar de um ponto de vista pequeno, restrito, limitado, sempre tentando pensar grande. E nesse movimento de pensar grande, é uma dica para a gente usar mais o mental soma e o paracérebro, né? Então, menos restringimento do intrafísico e mais a liberdade do paracérebro. Esse seria um resumo da cosmovisão. A cosmovisiologia está dentro da conscienciologia, tanto é que a definição de conscienciologia ela coloca que é o estudo da consciência de modo integral, multidimensional e cosmovisiológico. Então, isso aí está na base, é muito importante a gente entender isso. Eu queria colocar para vocês aqui algumas ideias chaves, né? E essas ideias são baseadas numa aula que a gente deu no Fundamento da Conscienciologia, que foi justamente sobre cosmovisão. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? Cosmovisão? Estão, né? Então, tá ok. Bom, primeiro vou dar a definição informal, né, de cosmovisão, mas que exprime bem o que ela é a capacidade da consciência apreender o conjunto dos fatos e parafatos do cosmos, incluindo aqueles relativos ao seu próprio micro-universo consciencial, dentro de um panorama maior, expandido e abrangente, através da associação máxima de ideias do paracérebro. Então, basicamente é pensar grande, né? Aquilo que a gente estava falando. Pensar grande significa pensar de uma forma cosmovisiológica. Esse prefixo cosmo, né? Ele é bem usado na Conscienciologia, tem muitos termos com isso, e todos eles são homeostáticos, são positivos, são aqueles que levam mais a pessoa para a frente na evolução. Por exemplo, além da própria cosmovisão, cosmoanálise, cosmossíntese, o cosmograma, que é aquela técnica de você fazer a leitura e a seleção das notícias, né, na verdade, dos fatos e parafatos que acontecem por aí, para poder pensar em cima deles, fazer a cosmoanálise, a cosmossíntese, o próprio fenômeno da cosmoconsciência, que é o fenômeno máximo, top, que a Consim pode experimentar aqui no intrafísico, a cosmocognição e a pancognição, e a própria cosmoética, né? Lembrando que esse prefixo cosmo, ele, na verdade, vem do grego e ele significa ordem, organização, né? Isso aí é o seguinte, cosmo é o universo organizado. Então, cosmovisão não é simplesmente ver muito, é ver muito de uma forma abrangente, mas organizada. Ou seja, com lucidez e com discernimento. Isso é muito importante. A gente tem na Conscienciologia também outros prefixos que são bem ligados ao cosmo, que é o holo, omni, pan, macro, mega, max, ou seja, todos esses aí querem dizer para você expandir algum atributo da sua manifestação. Uma coisa interessante é que no verbete Cosmovisiologia da Enciclopédia da Conscienciologia, o professor Valdo, primeiro que ele aponta e reforça o aspecto teático da cosmovisiologia. Então, não é simplesmente estudar muito. A pessoa que fica na biblioteca, né, na universidade, que lê a enciclopédia inteira, não quer dizer que ela tenha cosmovisão, porque é muito baseado na teática. A pessoa tem o conhecimento, claro, porém, ela tem também uma ampla gama de aplicação daquilo que ela sabe. Isso é o cosmovisiólogo, né? É a cosmovisiologia de fato. Então, é sempre teático. O exemplo que ele coloca lá, a mini cosmovisiologia é quando a Consim ela começa a ter a autoconscientização multidimensional, ou seja, ela começa a enxergar também como consciex. A max cosmovisiologia já é uma coisa além,
ou seja, já está na fase da cosmoconsciência, e a Consim ela começa a se ver como extraterrestre. Não extraterrestre, não de outro planeta, um ser de outro planeta, mas uma pessoa que não é da Terra propriamente. Então, não é somente consciex, é uma consciex do cosmos. Isso é a Max Cosmovisiologia, né? E isso aí na cosmoconsciência, no fenômeno da cosmoconsciência, a pessoa tem um vislumbre desse panorama maior em que tudo está relacionado com tudo. Eu queria só lembrar aqui uma coisa, a cosmovisão ela pode ser setorial, né? Então, você pode ter cosmovisão sobre uma área de pesquisa sua. Vamos supor que você é um pesquisador lá da universidade, da academia de neurociência. Você pode conhecer tudo sobre neurociência, todas as pesquisas que estão sendo feitas, os campos relacionados, né, com isso, mas você está restrito àquela área. Uma outra coisa é a pessoa que tem uma cosmovisiologia geral. Isso que a gente pode chamar de uma omnicosmovisiologia. A omnicosmovisiologia, ela ultrapassa a barreira, inclusive, de uma disciplina. Então, ela fica transdisciplinar, né? Tá? Sobrepaira as disciplinas. E a conscienciologia é uma proposta disso. Uma coisa que eu lembro bem interessante do professor Valdo falando lá nas mini-tertúlias é o seguinte, que cada vez mais, quem for estudar a conscienciologia mais, de uma forma mais aprofundada, tem que estudar mais a conscienciologia e menos as especialidades da conscienciologia. Então, a pessoa tem que esquecer lá ectoplasmia, seriexologia, energologia, energossomatologia. Isso não é mais a abordagem melhor. A abordagem melhor é olhar o todo integrado, né? Então, de fato, estudar a conscienciologia em todos os aspectos, né? Uma visão multissetorial grande. Isso a gente tenta fazer, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar sobre isso agora. Um outro aspecto que eu queria salientar é o seguinte, a cosmovisão humana, nesse verbete da enciclopédia, o professor Val destaca uma coisa muito interessante, que ela acontece depois que a consciência alcança alguma conquista intrafísica. Já pensaram sobre isso? Como isso é verdade, né? Quando que a gente tem aquele pico de cosmovisão na nossa vida, nas nossas atividades? É quando você passa alguma etapa, quando você tem algum sucesso evolutivo, quando você faz uma reciclagem, quando você muda alguma manifestação sua para melhor, parece que você sobe na montanha e vê de um jeito mais cosmovisiológico, não é? Todo mundo já percebeu isso, né? São as mini conquistas nossas, e aí dá aquela sensação de euforia, de euforim, né? Uma mini euforim, às vezes até uma mega euforização, dependendo da conquista que você tem. Então, eu estou falando isso porque existe uma relação muito interessante e forte entre a reciclagem e a cosmovisão. A cosmovisão ela acontece melhor depois das reciclagens, né? Você passou o gargalo. A ideia do gargalo é justamente aquela passagem estreita que depois que você passa, ela se alarga. Esse alargamento depois é em outro nível, né? Não é no nível que você estava antes, é um alargamento para outro nível, como se você tivesse uma amplitude de visão, uma cosmovisão diferenciada. Alguns aspectos para a gente estudar sobre a cosmovisão é que existe uma paratecnologia cosmovisiológica que amplia a nossa cosmovisão. E a conscienciologia tem várias técnicas que permitem que você, aplicando a técnica, você aumente a sua cosmovisão. Por exemplo, né, a técnica das 50 vezes mais. Essa é muito interessante. Você vai escrever uma página de texto, você escreve 50 antes. Para cada página, você escreve 50 e depois você reduz. E você fica só com aquilo que é o melhor, aquilo que é a síntese, né? Então, o seu texto vai ficar só com coisa bacana, não vai ter nenhuma encheção de linguiça lá, porque você reduziu, sintetizou tudo. A técnica da exaustividade e do detalhismo. A exaustividade é você abranger o máximo possível de informação. O detalhismo é você olhar o micro, o detalhe, não deixar passar nada. Cosmograma, como a gente já comentou, né? Você vê os fatos e parafatos que acontecem, que saem publicados. A técnica de mais um ano de vida, não sei se o John está aí, o John estava aí, não sei se ele está ainda, né? Não? O John é especialista. Tá? John, fala para a gente aí da técnica. Tá um pouco ruim minha câmera, mas tudo bem. Se você quiser, fala um pouco mais, como é que você vê aí a técnica de mais um ano de vida no sentido de cosmovisão? Eu sei que eu te peguei desprevenido, mas vamos lá.
Eu vou pedir desculpa aí que minha câmera tá oscilando aí, mas Tranquilo. estou aqui. É, eu penso que a técnica funciona para você ter uma visão de prioridade, né? Então, a partir do momento que você começa a enxergar as prioridades em decorrer do pouco tempo que tem, que é o desafio da técnica, você começa a visualizar de uma forma melhor até a questão de cosmovisão mesmo, né? Do que você tem para fazer nesse curto período de tempo e acelerar a tua evolução ao máximo. Esse é o desafio da técnica. Perfeito. É isso aí, John. Quando você vai fazer a técnica de mais um ano de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é um levantamento do que você já tem e do que falta fazer. Isso mesmo. Essa visão do que já tem, que é a inventariologia, né? E aquilo que falta você fazer, o que você pode fazer em um ano, isso te dá a cosmovisão. Você vai ter que olhar de cima, né? Você está olhando de cima, ó, o que eu tenho, o que eu preciso fazer em um ano de vida. E a técnica de autorreflexão de 5 horas e aquela do Valdo lá de pensar grande, essa sempre vale a pena, né? A gente pode pensar, para terminar, pessoal, em tipos de cosmovisão, né? A cosmovisão ela pode ser separada numa taxologia. Por exemplo, existe uma cosmovisão que é intrafísica e outra extrafísica. A intrafísica tem a ver com a sua erudição, aquilo que você conhece, né? Dentro do seu cérebro, as informações cerebrais, a polimatia, ou seja, tem a ver com a cosmovisão humana. E tem a ver também, para a gente, muito importante, com a recuperação de megacons aqui, como consim. Quanto mais megacons você recupera, quanto mais cons você recupera, maior a sua cosmovisão aqui no intrafísico. Por outro lado, tem a cosmovisão extrafísica também, que essa aí já tem a ver com a parapolimatia, tem a ver com o parapsiquismo todo que a gente desenvolve. Por exemplo, quando você começa a desenvolver o parapsiquismo, o que você começa a ter? Bom, abre uma outra área na sua vida, na sua cognição, que são todos os fenômenos parapsíquicos. É a multidimensionalidade que abriu. Então, antes você conhecia muito da dimensão intrafísica. Pode ser até um prêmio Nobel, mas você conhece a dimensão intrafísica, que é uma coisa. Quando você abre o parapsiquismo, se abre um outro mundo para você. É uma outra cosmovisão totalmente diferente, né? Que é a parte extrafísica. E isso aí chega no clímax ali quando você alcança o estágio da semiconsciência, que aí você convive tão bem com o parapsiquismo quanto com a sua vida intrafísica. Uma outra forma da gente pensar a cosmovisão é no espaço e no tempo. Uma coisa é você ter uma cosmovisão espacial, por exemplo. Você é o astrônomo e você começa a ver aquelas fotografias, né? E aquelas figuras também do cosmos. Isso não amplia a nossa cabeça, a nossa visão? Eu, por exemplo, quando vejo aquelas figuras de galáxia, ou mais ainda os clusters de galáxia, ou aquela teia cósmica, não sei se vocês já viram aquela figura daquelas teias que são a interseção das galáxias, né? É uma coisa de louco ali você pensar naquilo, até muda um pouco o seu conceito de consciência livre. Porque você pensa, nossa, consciência livre é uma coisa de galáxia. E se você vê um cluster de galáxia, como fica a consciência livre ali? Será que tem uma consciência livre júnior e uma veterana? Então, isso aumenta a nossa cosmovisão, não há dúvida disso, né? Tem a ver com amplitude, né? Uma visão transversal em um certo momento. Uma outra coisa é você ter uma cosmovisão no tempo. Por exemplo, você pode pensar na sua linha de retrocognição, da sua holobiografia. Então, você começa a ver você, vida após vida, como que você veio atuando, quais foram os trafores e trafares que você foi trabalhando. Isso dá uma cosmovisão muito grande a respeito da sua para-história, por exemplo. Então, é um outro tipo de cosmovisão. Uma a gente pode dizer que é transversal, a outra a gente pode dizer que é longitudinal, no espaço e no tempo. E aí tem uma pensata interessante que é o seguinte: a cosmovisão conscienciológica da Consim se expande teaticamente com as autorretrocognitões pacificadoras, gerando autocertezas superiores a todas as hipóteses e especulações imaturas. Então, ter autorretrocognição é aumentar a cosmovisão muito sobre você e também sobre o grupo, né, que te acompanha, claro. Isso é a sua paraelencologia pessoal. Você pode ter também uma cosmovisão macro,
que é essa que a gente já falou, da exaustividade de cima, quando você sobrepaira e vê de cima. Mas existe também uma cosvisão micro, que é quando você começa a ter noção, que você não tinha antes, das sutilezas dos detalhes, de perto, né? Você passa a ter o discernimento fino daquilo que aquilo que está na escala microscópica. As duas escalas são importantes. Então, cosmovisão não é só ver tudo de longe, é ver tudo de longe e é ver os detalhes de perto. Isso é muito importante, né? Eu lembro muito do professor Valdo falando lá, vocês já devem ter ouvido falar sobre aquela Consciex, que é o EM, né? Que é aquele extraterrestre que acompanhava lá o professor Valdo, e ele falava que uma coisa que chamava atenção quando tinha o acoplamento com essa Consciex EM é que ele tinha uma espécie de visão diferente, que era como se fosse um telescópio e um microscópio ao mesmo tempo. Ele via o negócio bem longe, mas ao mesmo tempo conseguia ver os detalhes lá. É como um microscópio dentro de um telescópio, né? A gente consegue imaginar isso, mas não tem a vivência prática. Porém, em experiências fora do corpo de projeção, a gente pode ter aquela visão panorâmica, né? Em que você vê ali. Eu pessoalmente nunca tive essa experiência de vivência panorâmica, de visão panorâmica, mas você consegue ver no entorno e, ao mesmo tempo, você entra na intimidade das coisas no extrafísico. Por fim, né, a gente tem uma cosmovisão que pode ser auto e outra que pode ser hétero. A autocosmovisão, a autocosmovisiologia, por exemplo, a gente alcança fazendo o conscienciograma 360 graus. Então, se você começa a ter o seu mapa, né, de como você é nos vários setores de manifestação, você ali tem uma cosmovisão sobre você mesmo, sobre a sua manifestação, é autoconscienciometria. Você está tendo uma autocosmovisão sobre o seu micro-universo consciencial. E interessante lembrar que isso aconteceu muito para a gente na primeira vez no curso intermissivo. O curso intermissivo trouxe uma cosmovisão pessoal, uma autocosmovisão que a gente nunca tinha tido antes. Então, essa pensata do léxico. Antes do curso intermissivo, somente os serenões e evoluciólogos tinham a visão de conjunto da condição individual, da maturidade evolutiva da consciência, igual a fornecida pelas matérias do CI, principalmente para aquelas com nível satisfatório de autolucidez. Então, se antes era uma coisa que os evoluciólogos serenões tinham, no curso intermissivo a gente teve um vislumbre dessa nossa autocosmovisão. O que significa? No espaço, no tempo, no micro, no macro, intrafísico como Consim e extrafísico como Consciex, você no curso intermissivo. Isso o curso intermissivo deu para a gente e foi talvez um dos grandes ganhos que a gente obteve lá. Uma outra coisa, talvez até um pouco mais avançada, a gente pode dizer, é uma heterocosmovisão, porque ela diz respeito não somente a você, mas depois de você ter a autocosmovisão, você começa a se preocupar com a cosmovisão sobre as pessoas à sua volta. Então, ela vai te dar a possibilidade de fazer uma interassistência melhor. Você vai ter a cosmovisão não só de você, mas de você dentro do grupo evolutivo, dentro do papel de mini peça, né, claro, dentro do grupo evolutivo. E isso justamente é o que diferencia o evoluciólogo. O evoluciólogo, né, vocês já devem ter ouvido essa expressão, essa afirmação, ele não tem só retrocognição sobre ele, mas ele passa a ter retrocognição sobre as pessoas do grupo evolutivo, para que ele possa fazer o mapeamento cosmovisiológico de quem é quem, né, who is who, e aí poder mexer as peças do tabuleiro. Então, essa heterocosmovisão do evoluciólogo, essa para a gente é top, e essa que a gente espera chegar, pelo menos a gente quer se aproximar disso estudando e vivenciando a nossa cosmovisão hoje em dia. Ok, pessoal? Vou parar aqui, então. Voltamos aqui para nossa tela e quem quiser comentar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade. Nós temos o César na fila aí para fazer uma pergunta. Vamos lá. Eu até já escrevi aí, né? Mas, enfim, a diferença entre a MATSE e a omnicosmovisiologia? Olha, depende como você define, né, César? Eu não sei se esse termo existe assim já definido, senão a gente pode definir. Omni, esse prefixo omni significa em todas as direções ao mesmo tempo.
né? Então, talvez a omnicosmovisiologia, se é que a gente pode criar um neologismo com dois prefixos assim, né, César? É omnicosmovisiologia, né? Enfim, deve ter, né? Porque se a gente tem uma cosmovisão, eu penso que a cosmovisão, por exemplo, do serenão, ela é omni, ela é em todas as direções, né? A omnicosmovisiologia pode ser, por exemplo, você ter todos esses tipos da taxologia que a gente enumerou lá. Alto, hétero, macro, micro, intra, extra e a outra que eu esqueci lá. Então, você tem todos, né? Você tem a omnicosmovisiologia de um modo geral. A maxi, eu penso, pela análise do léxico, seria uma cosmovisão maior do que o habitual, maior do que o normal. Certo. Temos o Nelson aí para perguntar. Não, queria fazer alguns comentários assim sobre o cosmos, ali quando falasse ordem e organização, eu pensei no sábio e no louco, né? Que eles dizem que a diferença entre eles é que um enxerga de forma organizada, outro desorganizada. É E verdade. outra coisa ali que ampliou a minha cosmovisão é quando tu falaste aquele termo ali, consciência do cosmos, né? Porque quando a gente pensa na escala evolutiva, na semiconsciência, tem gente que já vive como semiconsciência, mas é muito patológico. Conheço algumas pessoas que eram chamadas de médios, que viviam enxergando muito, mas não enxergavam muito além da baratrosfera. Então, esse conceito que tu falasse consciência do cosmos, semiconsciência ou consciência do cosmos, acaba ampliando essa questão daquela coisa da semiconsciência. Outra coisa que tu falasse ali também, vou falar um monte aí. Tá, posso só comentar uma coisa pontual? Que é o seguinte, quando a gente fala semiconsciência, a gente está falando sobre aquela personalidade da escala evolutiva, né? Aí, nesse caso, ela já tem um caráter homeostático, né? Você está falando da pessoa que tem a mediunidade destrambelhada, né? Que é isso que você está dizendo, né? Que é o que tem muito, né? É por A isso que eu pessoa gostei daquele termo ali, consciência do cosmos, né? Não é restrita a um... do cosmos, assim, a gente pode dizer, cosmos é organização, né? Então, quando a gente fala cosmo ou alguma coisa, já está pressuposto que existe uma organização lá, né? Existe uma organização evolutiva, em que as coisas elas estão mais ou menos alinhadas, né? Elas estão servindo para um propósito só. Porque se você tem 1 milhão de fatores, cada um puxando para um lado, você fica no mesmo lugar, né? Isso não tem graça, né? Pode continuar aí. Não, é só falar ali que, assim, em termos intrafísicos, quando eu entreguei meu TCC do curso de economia, me deu essa amplitude, assim, como quem diz assim, pô, agora eu estou um pouquinho mais em cima num patamar, então foi uma coisa. E outra coisa foi quando eu conheci a Conscienciologia, que aí, em 89, que aí abriu de vez, né? Só para... E tu falaste também sobre astronomia, isso eu acho interessante ali, quando a gente começa a contar as estrelas, né, que da parte a parte da astronomia que enxerga um pedaço do céu e diz que lá tem tantas estrelas, tu imagina que a gente só está enxergando uma parte do céu, né? E no Cosmos, naquele evento que tinha no documentário, eles tanto pegavam o universo como pegavam o micro-universo, tanto que eles fizeram uma analogia bem grande sobre um bichinho pequenininho chamado tardígrado. E eles até afirmaram que se fosse afirmar que a Terra seria de um animal, seria do tardígrado, não do ser humano, porque a quantidade é muito maior. Numa gotinha de água tem muito mais tardígrado do que seres humanos na Terra. Então, eu acho que ele é o ser vivo mais resistente que tem, né? E é o ser Ele vivo mais resistente. sobrevive a qualquer coisa, né? Sim. É muito bacana isso. Muito bom. Não, era isso. Meus Tá comentários bom. era isso. Não, é isso mesmo, Nelson. Agora você falou lá do negócio do teu TCC. Eu estou pensando como todo mundo que, assim, as pessoas que chegaram a escrever verbete, como sentiram isso no primeiro verbete, né? Quando você escreve o primeiro verbete, não dá aquela sensação de que você está por cima, né? Por cima do cosmos, né? Me lembra muito aquela coisa do Titanic, né? A pessoa está lá em cima andando, né? E sente o rei do cosmos. Mas é uma sensação boa, no bom sentido, né? Estou fazendo uma brincadeira, né? Porque você conseguiu uma vitória pessoal, né? Que é escrever dentro da Conscienciologia um texto e entrar na enciclopédia. Então essa mini conquista, por menor que seja, te dá uma capacidade
de sobrepairar ali naquele ponto específico. Isso vai acontecer depois, quando você escrever o livro, ou depois, quando você escrever a Mega GESCOM. Tanto é que a Mega GESCOM ela é colocada aqui como um dos elementos de cosmovisão maiores que tem, né? Porque você já passou por várias etapas e aí conseguiu materializar sua Mega GESCOM, né, com o máximo de lucidez que você tem. Esse sim talvez seja um ponto top de cosmovisiologia na vida da pessoa. Eu espero que aumente até o final do ano, aumente essa minha cosmovisão, que eu nunca escrevi um verbete, escrevi um, agora eu vou tentar apresentar até o primeiro do ano, já está na acabativa ali. Eu não tenho dúvida, né? Pelos seus comentários, não tenho dúvida que vai ser ótimo. Tá bom, então. É isso. Temos a Tereza agora. Eu não estou ouvindo, não sei se vocês estão. Não, eu também não. Tá. Aí, Tereza. Nós estamos ouvindo. O microfone está aberto e a gente não está ouvindo. Seus lábios mexem, mas eu não ouço nada. Às vezes, Tereza tem que sair e entrar de novo para reconectar. Pode ser. Alguém gostaria de falar, pessoal? Se não, pode escrever a pergunta também, né, Tereza? Se você quiser. Também pode escrever, né, se quiser. Se ninguém tiver para falar, eu tenho, tá? Mas podem falar à vontade aí. Não, então fala aí, Eduardo. Então fala aí, dá mais informações. Eu só queria lembrar uma coisa interessante, que é nesse verbete paratranscosmovisiologia, né, que está aí do DAC. Eu coloquei aqui, paratranscosmovisiologia. Esse verbete é muito interessante, porque é nele que ele fala ali do que tem depois da CL. E a primeira vez que o professor Valdo falou foi aqui, né? Ele fala lá, na consciência, na página, deixa eu ver, página 6, né? Lá em cima ele fala trilhões de consciex mais evoluídas do que a CL. Ele coloca a hipótese, né, lá no parêntese. Ele fala de megacons ali na autolucidologia. E lá no final, no parágrafo mental somatologia, ele fala o seguinte: a sabedoria dos trilhões de consciências mais evoluídas do que a consciência livre. E por que isso é interessante? Porque isso aqui foi um evento, um caso, né, que aconteceu lá na tertúlia. Isso está até gravado na internet para quem quiser ver nessa tertúlia, em que ele trouxe esse verbete do DAC, porque ele teve de manhã um encontro com uma consciex que ele chamou de cosmólogo. Essa consciex era de alto nível, lá de teleguiado para evoluciólogo, e a especialidade dela era a cosmovisiologia. Por isso que ele chamou de cosmólogo, né? O negócio dele era ver as coisas grandes, era pensar grande. E foi aí que ela falou para o Valdo o seguinte: olha, traz para o pessoal estudar esses temas mais avançados, porque isso é muito importante para entender a estrutura da evoluciologia. Não tem como estudar a estrutura da evoluciologia só vendo, né, a parte que a gente tem contato, que a gente tem experiência. Para você entender a lógica total, você tem que pensar o que tem além. E ele falou assim: o que tem além é o seguinte, pensa nos trilhões de consciex que tem depois da CL. Então, isso dá uma amplidão muito grande para a gente pensar, né? Assim, se você achava que a CL era mateologia, imagina os trilhões de consciex que tem depois da CL. E se você pensar o seguinte, olha, parece que tem 2 trilhões, alguma coisa assim, eles acham, de galáxias no universo, né? Se a CL está num nível galáctico, tal, então, no mínimo, tem trilhões de consciex livres, né? E as consciex livres que tratam não de galáxias, mas dos aglomerados de galáxias. E aquela consciex que já começa a ver o panorama maior do conjunto todo, né? Então, se você vai ver, a escala evolutiva ela continua. E esse cosmólogo chamou a atenção do Valdo para começar a pensar sobre isso, e não só ele começar a pensar, mas para trazer para a gente estudar, porque era importante para a gente entender a estrutura disso tudo. Mais alguma coisa, pessoal? Eu fico pensando.
Desculpa, Samir. Não, Tereza, prioridade. Tereza pediu para você, Eduardo, se é possível publicar os slides lá no grupo. Ah, sim, mando sim, claro. Obrigado. Samir, diga lá. Samir. Eu só queria alimentar esse caminho que tu ias aí, que é o seguinte, ver que dificuldade que a gente teria, por exemplo, para o professor Valdo, na função dele, no papel dele, de entrar nesse cenário, numa escala dessa aí, né, cosmovisiológica como essa, sendo que a gente ainda está num estágio, né, muito de monovisão em muitos casos, né, Eduardo? Então, é desafiador, assim, puxar um tema como esse, com a autoridade moral que ele tinha, considerando que o grosso do grupo, né, está tudo no nível ainda bem inferior, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu penso na importância de estudar essa temática, como mesmo a proposta feita aí, para ir ampliando, né? Esse é só um comentário. A segunda coisa que eu ia te perguntar aí, é dizer o seguinte: a maneira como tu traz a cosmovisão, assim, dando aspectos diferentes, né? Facetas diferentes dele, amplia bastante, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte: alguns de nós, certamente, o intermissivista, como uma forma geral, ele, pelo treinamento ou pela própria serialidade dele, ele tende a ter uma abordagem da realidade mais cosmovisiológica, né? Eu queria saber se tu concordas com isso, assim. Você diz dependendo do intermissivista? É isso, Samir? Eu quero dizer que a tendência é que todo intermissivista tenha essa abordagem, mas isso não se consuma na prática, né? Alguns têm que trabalhar muito, têm que investir muito para ampliar isso, enquanto outros já têm uma certa abordagem naturalmente cosmovisiológica das coisas, né? Vamos pensar na linha evolutiva de todos nós, né? A gente começa ali nos pré-humanos, o seu universo é você, né? E alguns poucos ali da sua prole. Só isso, né? Quando você vira depois humano, você começa a ter grupos maiores. Além da família, você tem o grupo social, você começa a ter um convívio dentro da sociologia, né? Quando você descobre a multidimensionalidade, isso se amplia. O seu grupo não é mais só as pessoas próximas de você. É, por exemplo, a sua família consciencial. Você tem lá a sua paralencologia das pessoas que você deve, das pessoas que devem para você. E você começa a se preocupar em abranger esse pessoal, né? Fala, olha, deixa eu ajudar quem eu preciso, né? Também vou receber ajuda de quem quer me ajudar também. Então, você tem uma inter-relação com um grupo maior. O evoluciólogo, ele já faz isso com grupos evolutivos grandes. Então, o que isso significa? À medida que a gente vai evoluindo, a gente passa do ego para o grupo e para o poli. A linha evolutiva, a seta da evolução, aponta no sentido da ampliação das suas inter-relações. E quando você amplia suas inter-relações, você tem que ampliar também a sua cognição, né? Porque você não vai mais... O seu universo não vai ser mais pequeno, vai começar a ser cada vez maior, né? Quem gosta dessa parte de teoria dos sistemas sabe, né? São sistemas dentro de sistemas cada vez maiores, né? Você vai ampliar isso. Então, o intermissivista, naturalmente, por ele estar estudando evoluciologia, e eu acho que existe um interesse grande em ampliar a abordagem de tudo. A cosvisiologia, para todo mundo, né, todos os intermissivistas, e para a conscienciologia de um modo geral, é uma das matérias mais importantes, porque essa é a porta nossa. É o caminho para a evoluciologia, é a cosvisiologia. Não tem jeito. Cosvisiologia, cosmoética, cosmocognição, tudo cosmos, né? Não tem jeito. Uma hora a gente vai ter que sair das nossas áreas de preferência, Samir, para abranger outras áreas. O evoluciólogo é isso, ele pega tudo de jeito, né? Só que, é claro, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dominar o nosso ambiente atual. Então, não adianta você querer pensar nos trilhões de consciência livre depois da CL, se a gente não dá conta nem dos próprios trafares, né? Por exemplo, se a gente não alcançou a desperticidade. Então, a meta imediata, prioritária, a primeira prioridade é a desperticidade. Depois a gente vai pensar além. Mas
é importante saber o que vem depois, porque é isso que vai te guiar. Assim, por que você quer ficar desperto? Eu quero ficar desperto porque eu preciso controlar meu micro-universo para pensar depois no macro-universo. Eu não posso fazer uma coisa sem outra, são pré-requisitos. Então, mas isso é uma preocupação de todos nós, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Samir, mas eu acho que a seta da evolução, ela aponta no sentido do aumento da abrangência cosmovisiológica. Respondeu sim, Eduardo. E só para complementar aí, como é que você vê assim o esforço, sei lá, o esforço no sentido, na direção da erudição mesmo, propriamente dita, né? Vislumbrando que, por exemplo, todo serenão seria uma consciência polimática, né? Como você vê dentro da nossa realidade aqui, do momento presente que a gente vive, da etapa evolutiva, essa construção dessa erudição, assim, dentro do contexto cosmofisiológico, claro. Sim, assim, se você pensar, eu vou ter que saber tudo sobre tudo do cosmos para poder evoluir, sim. Porém, é claro que na prática não é assim, né? O que a gente faz, por exemplo? A gente começa a estudar muito sobre um assunto, depois você cria dentro da sua, né, do seu modelo mental, sínteses, não é isso, Samir? A gente passa da análise para a síntese, né? Análise Sim. é o ciclo, análise. Então, assim, você vai criar sínteses tão boas que elas vão representar o todo. Então, o que é a serenologia, né? É uma coleção de mega sínteses. Uma vez foi perguntado para o Valdo uma coisa muito interessante, a professora Rosa perguntou: Valdo, já que o serenão tem que saber tudo, de tudo, antes de se libertar daqui, por exemplo, ele tem que saber cálculo integral e diferencial? É pergunta de matemática, né? É uma boa pergunta, né? Tem lógica, né? Aí ele falou assim: não, isso aí já ficou muito pequeno para ele. Ele já passou dessa etapa, já descartou isso. Então, quando você arruma a síntese, a cosmossíntese, né, que não é uma síntese qualquer, você pode, todos aqueles dados você joga. Isso quem faz pesquisa sabe disso, né? Você levanta lá, está fazendo uma pesquisa em medicina. Você pega 5.000 pacientes. Quando você chega a conclusões e analisa aqueles dados, chega a algum resultado, você não olha mais aquela tabela de 5.000. Você fica com a conclusão que você tirou. E assim, de conclusão em conclusão, você vai. Então, eu acho que o nosso processo de erudição, né, respondendo a sua pergunta, é conseguir chegar nessas cosmossínteses de todos os assuntos que interessam, que levam para a evolução. Bem interessante, Fábio. Bem interessante essa abordagem. Um outro detalhe, só agora acabando, quando a gente tenta construir essa visão, essas sínteses, né, você corre um risco, né, nós todos, corremos o risco de entrar tanto no detalhe e sofrer um afunilamento. É meio um paradoxo, né, porque você quer entender de todas as coisas, ou quer entender de uma coisa, e você providencia um mergulho de tal ordem que você fica encalacrado dentro daquele universo, né? E, na verdade, esse mergulho, a necessidade é que a gente consiga realizar esse mergulho sem perder a noção generalista das coisas, né? Macro das coisas, seria isso, né? Perfeito. Eu acho assim, todo mundo que está escrevendo algum livro já deve ter se deparado com esse dilema que você trouxe, que é muito real, né? Assim, o quanto que eu devo mergulhar aqui e o quanto que eu devo sair depois para olhar da margem, né? Porque é um problemão, né? Você começa a entrar e você não acaba nunca, né? Sim, eu acho até que essa é uma questão que assola muito de nós aqui, pesquisadores. Eu, por exemplo, eu tenho essa preocupação, sim, e é difícil, viu? Eu te falo, eu não sei se eu sei resolver isso totalmente, porque às vezes você entra num assunto e até que ponto você deve entrar, né? E até que ponto já deixa de ser prioritário entrar, né, naquele tópico para você poder voltar e olhar de cima. Você tem toda a razão, né? Então, assim, uma pergunta que a gente pode fazer para todo mundo, assim, quando você vai começar a estudar um tema, vai escrever um verbete, um livro, o que você faz? Você pega primeiro um tópico e entra nele, ou primeiro você olha de cima geral, assim, para poder ter uma visão de conjunto? E a resposta não é tão simples, porque eu já ouvi gente falar que entra
primeiro, escolhe um assunto e vai até o fundo nele, que é mais fácil para fazer assim. Eu já penso diferente, eu gosto mais primeiro de dar uma geral, sabe? Dar uma geral, ver o que tem, o que não tem, para depois entrar num assunto específico. Então, depende de cada um aí. Eduardo, eu fiquei pensando aqui enquanto você falava isso, que talvez mais uma variável interessante para saber até onde aprofundar, na medida que vai fazendo isso, pensar na intenção interassistencial do que você está fazendo, porque eu acho que aprofundar dá para aprofundar indefinidamente, infinitamente. E aí chega um ponto, eu paro e falo, eu olho para isso e falo, o quanto isso assiste? Continuo, o quanto isso assiste? Não, aqui já está bom, já dá para ir para outra coisa, né? Acho que essa coisa de vai e volta, com o que você disse agora, de óleo todo e óleo específico, dá para ir sendo feita constantemente, né? Senão a gente perde a ideia original, não é isso, Renê? Às vezes, você está tão lá, e eu sei, às vezes, até quando eu estou escrevendo assim, às vezes você esquece o que você está, né? Qual era a proposta original. Você entrou tanto no assunto. Então, isso é interessante, né? Você vê, né? Como que é que a gente pode cair nos mataburros. Isso é um mataburro do mental soma. Se é que existe, tem, né? Claro. A erudição, ela é neutra, né? Ela pode ser homeostática ou não. Depende. Você pode se perder nisso, e muita gente que vai para academia, né? Às vezes a pessoa começa a ter um vislumbre do conhecimento intrafísico e se encanta com aquilo. E aí deixa esse negócio de multidimensionalidade não é tão legal assim, né? Não dá tanto ibope. Olha só quanta gente inteligente na universidade, nossa, que professor maravilhoso, olha, o cara é um gênio. Ele é um gênio, mas a cosmovisão dele é pequena. Às vezes, a cosmovisão do intermissivista é muito maior do que esses caras todos de prêmio Nobel da faculdade, de professores e tudo. Então, o que te interessa? Hoje em dia, me interessa mais ficar perto de alguém que é um exemplarista cosmoético do que alguém que é o super erudito polímata. Eu estou falando do meu caso. Hoje em dia, o meu interesse é esse, porque é isso que eu quero aprender, eu quero captar isso. Isso tem mais a me ensinar do que a erudição propriamente dita. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Você tem toda a razão. A nossa prioridade ela tem que ser sempre revisada. A gente não pode se deixar levar pela correnteza. Mas dá para unir as duas coisas aí, né, Eduardo? Olha, dá, viu, Nelson? A erudição, o intelectualismo do parapsiquismo é fantástico, né, cara? Eu gosto dessa coisa da curiosidade também, pela curiosidade. Lógico que a cabeça da gente hoje funciona como uma forma de assistência, mas se eu vou estudar determinado período, determinado tema, a minha cabeça vai com a minha cabeça da conscienciologia, de assistência, eu tenho isso. Mas eu tenho uma curiosidade danada. O meu sonho é ser erudito. Eu tenho a pretensão de ler tudo que existe no mundo, estudar, não, mas eu tenho a pretensão também da cosmofisiologia. Nelson, só botar uma coisa assim não dá para fazer nessa isso, coisa da intelectualidade do parapsiquismo que eu acho fantástico, cara. Posso dar uma dica? Olha, não dá para estudar tudo. Não. Então, a gente tem que escolher. Esse de escolher significa discernimento. E o discernimento ele é baseado na prioridade sua. A sua prioridade pode ser, por exemplo, você pode estar numa fase da sua vida que a prioridade é você fazer o pé de meia. Aquele momento, a prioridade é fazer o pé de meia, não é nem estudar parapsiquismo. Porém, aí depende da pessoa, né? Se você vê uma prioridade que é melhor do que a outra, que é mais prioritária do que a outra, vamos dizer assim, você tem que ir naquela direção. É sempre questão de escolha. Porque pegar tudo, Nelson, eu não sei o que vocês acham, né? Vamos ouvir o pessoal aí. Eu acho que não dá para fazer isso assim com a nossa capacidade mental, sabe? Não dá para querer estudar tudo. Quais são as áreas de interesse suas? Essas áreas você tem que escolher bem. Não dá para querer saber de tudo, né? Essa coisa da transdisciplinaridade que a gente está falando aqui, do cara que pega tudo, isso é mais à frente. A gente tem que entrar por uma IC. Uma IC é uma coisa cosmovisiológica? A IC? Não é. Né? Não. Ela é dentro da especialidade dela, ela é cosmovisiológica. Mas se você pensar na conscienciologia como um todo, não. Se a pessoa ficar só lá naquela especialidade da IC, ela também não vai muito longe. Chega um momento em que ela tem que sair daquela barreira. É uma barreira, né? Então, a pessoa que está, por exemplo, estudando ectoplasmia, em algum momento ela tem que estudar outras coisas, vai ter que estudar seriexologia, e assim vai. Né? Não sei se
Se alguém... Pessoal, por favor, podem falar, tá? Eu penso assim que a gente tem que focar no que dá mais repercussão para ti agora, que dê mais repercussão em ti, e tu faça mais assistência agora, focar nisso, né? Mas não deixar de olhar essa amplitude da polimatia. Não, claro. Existe muita crítica sobre a polimatia ou sua especialidade, coisa e tal, mas eu acho que isso tem que sempre ficar aberto, né? Mas olha, é a parapolimatia, viu? Né? É a parapolimatia, né? Parapolimatia, que é a polimatia com o tempero do parapsiquismo. A parapolimatia, isso é isso mesmo. Eu só ia querer complementar, antes de passar para a lista de perguntas, que é o seguinte, Nelson, nós temos uma coisa chamada tempo intrafísico. Esse tempo intrafísico é um delimitador, né? É uma variável que a gente tem que lidar, né? Então, nesse tempo útil que eu tenho, e dá para fazer matematicamente aí, né? Uma prospecção do tempo que eu tenho, quanto eu consigo produzir dentro das minhas prioridades de recomposição. A gente pode até pensar assim, de recomposição, né? Porque nós temos que dar uma geral, né? Nós temos que fazer um saneamento, né? Um para-saneamento nas inter-relações para poder estar num estágio um pouco mais avançado e ter mais liberdade, né? Sim, mas assim, ó, sobre aquilo que o Eduardo falou, que ele primeiro dá uma visão geral, para depois ir no... Eu já sou o contrário, eu começo por algum ponto, porque se eu for olhar o geral, eu me atrapalho, então eu tenho que ir por um ponto e depois eu começo a ampliar, tá? Só para colocar essa posição também. Muito boa discussão. Deixa eu falar, Nelson, eu acho isso, muito... por favor. Posso entrar? Por favor. Boa tarde, pessoal. Acho bastante interessante essa colocação do Samir, quando ele diz para a gente se atinar para esse tempo intrafísico. Porque existem duas coisas que a gente tem que estar pensando aí. Primeiro, assim, é não ficar generalista demais, porque senão você começa só a pensar vários conhecimentos e não chega a lugar nenhum. Eu concordo também quando o Eduardo diz que a gente tem que ter maturidade, eu estou entendendo pelo menos dessa forma, para poder ir selecionando tudo isso, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Adam Smith, que é um dos papas aí da administração, ele a cada 5 anos, porque eu penso que é importantíssima a auto-organização para isso. Ele, a cada 5 anos, ele seleciona um determinado assunto para chegar até um nível tal de profundidade. Porque senão a gente vai ficando muito generalista, a gente quer bater bola com tudo e não chega a lugar nenhum. Então, penso que maturidade, priorizar foco, tudo isso é muito importante dentro desse processo de buscar essa cosmovisão, porque senão a gente fica muito perdido, porque a quantidade de coisas que a gente pode estudar é bastante vasta, né? Agora, eu fiquei bastante satisfeita porque eu tinha sempre assim, logo quando eu entrei em Conscienciologia, o que já faz bastante tempo, eu ficava pensando assim, pessoal, nossa, mas quando eu chegar à consciência livre, o que tem depois disso, né? Como se para a gente chegar à consciência livre fosse uma coisa muito fácil, né? Mas aí, quando eu vejo que está escrito aqui que nós temos bilhões de dimensões existenciais, falei, nossa, não tem chão ainda, né, para a gente trabalhar isso tudo. Mas o que eu queria estar só colocando é que, assim, que dentro do movimento da gente, tempo intrafísico, como o Samir, é importantíssimo a gente estar com esse foco e ter auto-organização para o conhecimento. Oi? É isso aí. A auto-organização, Claudete, concordo muito bem com você. Sem isso, a gente não, a cosmovisão vira um bagunção, né? Se é que a gente pode colocar assim, né? Sem auto-organização, estudar demais vira um grande problema, né? Porque você não vai conseguir fazer a confluência daquilo que você estuda. Pensa bem. Ou se não querer demais e não chegar a lugar nenhum. Então, você começa a pensar muitas coisas e não chega a lugar nenhum, né? É isso aí. Vai ficar um especialista em cultura geral, né? Generalista, fica um generalista, né? Generalista. É aquele cara que vai no programa de televisão e responde qualquer pergunta que perguntam para ele, né? Mas se você espremer, ele mesmo não tem uma orientação na vida dele, muito menos uma orientação evolutiva.
Pois é, mas é muito legal a gente poder tá olhando grande mesmo, né? Em conscienciologia, tudo é olhar grande, porque senão a gente cria um processo muito reducionista, né? E fica muito fechado no próprio mundinho, da minha reciclagem, disso, daquilo, e de repente é legal você ter olhar, ampliar seu olhar dessa forma, né? Eu acho que tem uma das grandes vantagens da cosmovisiologia é o seguinte: quando você começa a pensar grande, existe um efeito terapêutico muito importante, que é o seguinte: os seus problemas começam a ficar pequenos. Ficar pequenos, exato. Então, assim, tudo aquilo que você se preocupava demais, você fala, nossa, né? Como diria o René, isso aqui não é mais importante. Puxa, que coisa boba. Não acredito que eu perdi tanto tempo com isso. E aí você parte para o caminho mais evolutivo. Então, pensar grande, eu acho que é extremamente terapêutico. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Temos a Renata Matos. Oi, gente, boa tarde. Então, eu queria falar um pouquinho do item 21, da página 10. Só que antes disso, eu queria falar um pouquinho da cosmovisiologia, assim, ao longo enfim, do que eu vou aprendendo e sentindo, a cosmovisiologia poderia ser também, por exemplo, o que eu tenho vivido, né, e é um pouco do parapsiquismo, ectoplasmia e tudo, uma pessoa fala para mim o que ela está sentindo de dor, né, e sem ela me dizer qual lugar que está acontecendo, eu começo a sentir o mesmo que ela sente, sabe? Isso seria alguma cosmovisiologia, assim, sentir o que a outra pessoa está sentindo, de certa forma, e aí eu não consigo identificar com esse sentimento, né? De que forma eu vou poder ser assistencial para ela. Então, eu faço EV e tento passar energia boa e, enfim, aquelas coisas que a gente tenta fazer, né? Eu não faço TENEPS ainda, mas tentar que aquela pessoa se sinta melhor, né? Mas isso tem sido corriqueiro para mim, assim, há muito tempo, e aí eu não consigo, às vezes eu sou transparente e digo, você está sentindo no lado esquerdo, no braço e tudo mais, aí a pessoa confirma, né? E outras pessoas que eu sinto que não têm, não entendem, né, da multidimensionalidade, eu não posso me expor, né, e dizer, nossa, você está sentindo em determinado lugar, então eu fico silente, né, eu não falo, e de que forma, né, poder contribuir para que aquela pessoa possa ficar bem, que seria esse meu papel, mas também é um confronto para mim, assim, sentir tanto pela outra pessoa e de como agir sobre isso, sabe? É complexo para mim, assim, sentir o que a outra pessoa está sentindo, de certa forma é ruim, porque eu estou sentindo dor, né? Ela também está. E aí a gente aprendeu com a conscienciologia a fazer EV e desassimilar, né? Então isso eu consigo fazer, mas às vezes dura mais tempo, né? Não dura 1 hora, às vezes eu fico um dia sentindo esse sofrimento. E aí eu penso, puxa, eu parei de sentir dor, será que a outra pessoa parou de sentir dor também, sabe? É muito doido isso, assim, é engraçado e ao mesmo tempo eu queria dividir, né, com vocês e certamente deve ter alguém que sinta a mesma coisa que eu. E acho que na ectoplasmia tem muito isso, né, de sentir a dor do outro e não sei, eu acho que todo mundo, né, aquela coisa, a gente acha que veio para o mundo para alguma coisa, eu sinto que eu vim para ajudar as pessoas, mas por que antes eu não sinto a dor dela, né? Só quando ela fala que está sentindo, eu começo a sentir, entendeu? Tipo, eu não sei, às vezes sim, tem telepatia que eu sei que aquela pessoa não está tão legal, mas só no momento que ela transparece, dizendo, puxa, eu tô com uma dor na lombar, e aí eu sinto na mesma hora que é o lado esquerdo, só que eu não vou dizer para a pessoa que é o lado esquerdo, sabe? Eu queria dizer para poder dizer, será que está sendo certo o que eu estou sentindo? Algumas vezes eu já falei e deu certo, mas como seguir com isso, né? E depois eu vou dizer do ponto 10, no item 21, se puder explanar ali um pouquinho da mini cosmoconsciência, a mega cosmoconsciência. Renata, eu acho assim, eu vou falar só o que eu acho, né? Depois tem vários especialistas na sala aqui sobre esse tema que é da assimilação
simpática e desassimilação simpática, né? Então, isso que você está descrevendo é o que a gente experiencia muito quando está, por exemplo, em dinâmicas, ou quando está fazendo um arco voltaico em alguém, que é você fazer a interfusão da sua psicosfera, sua aura, seu energossoma com o da pessoa. Então, você assimila o que a pessoa está sentindo, né? Ou seja, os bloqueios, os desbloqueios, as descompensações, os problemas da pessoa. Você sente como se fosse um reflexo. Isso tudo bem, isso aí acontece com a gente até quando você está, por exemplo, andando de ônibus com a pessoa do lado. O grande problema não é esse. Isso é natural. O problema é desassimilar. A nossa grande dificuldade é saber, depois que isso acontece, que é um processo natural, parafisiológico, como você faz para voltar para o seu estado natural. Ou seja, desassimilar daquela energia que você assimilou. E, para isso, tem várias técnicas. Por exemplo, a melhor de todas, né, sem dúvida nenhuma, é o estado vibracional. Então, eu diria para você, antes de fazer experiências com isso e entrar nisso mais profundamente, é muito importante ter a ferramenta para trabalhar, né? Então, a ferramenta para trabalhar com isso é o estado vibracional. O estado vibracional, ele faz uma recomposição da sua holosfera, né, que a gente chama de psicosfera sua. Então, é o autoencapsulamento em que você recupera a sua condição original. Tá? Então, você pode entrar, fazer o acoplamento, sabendo depois fazer o desacoplamento naturalmente. Tá? Agora, eu vou deixar, tem várias pessoas que eu estou vendo que são especialistas, se alguém gostaria de falar também alguma coisa. Eu só queria complementar que, tipo, claro, não é opção minha, né, obviamente, e por que isso, né, acontece sempre, 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 quando a pessoa diz que está passando mal, eu sinto a mesma dor que ela, assim, eu não queria sentir, queria ajudar, mas sem sentir, né, obviamente, mas é a questão de assimilar realmente a dor do outro, né, e eu sei que, claro, tem gente com essa condição mais... enfim, com essa condição mais cotidiana e outras não, né? E de que forma lidar. E sim, o EV eu tenho trabalhado bastante, mas eu queria entender se o fato de eu melhorar, né? Não necessariamente eu melhore, a outra pessoa vai melhorar, obviamente, né? Mas as pessoas me reportam dizendo, tive uma sensação melhor, estou melhor, mas, claro, a gente está no papel de contribuir, tentar fazer a pessoa ficar melhor, mas não tem essa potência, né? Mas, de certa forma, não dá, né? Não dá para entender assim, o link, né? De você se sentir melhor, a outra pessoa também. Agora, eu entendo isso que você diz, viu, Renata? Porque é o seguinte, primeiro que eu acho que você tem uma postura muito assistencial, né? Porque você está abrindo o seu micro-universo para assistir os outros, né? Não deixa de ser uma postura assistencial, né? Você está abrindo mão do seu bem-estar e pensando que se isso vai trazer bem-estar para os outros. Isso é ótimo. Mas só que é aquela coisa que a gente fala com Conscienciologia, só a boa intenção não resolve sempre. Então, além disso, que é ótimo, isso já é muito do caminho andado, existe também a questão de você qualificar isso. Então, você vai ser assistencial e, ao mesmo tempo, você vai ser muito eficiente no trabalho que você faz. Porque, pensa bem, se você assimila e você fica sentindo a mesma coisa que a outra pessoa, tem que vir um amparador para desassediar os dois depois. Né? É a mesma coisa, você vai no médico, aí você começa a explicar os seus sintomas, daqui a pouco o médico está também com sintoma, vai ter que, né, alguém dar um jeito ali. Não, então, não, você entende isso, o que eu estou dizendo eu quero ajudar, mas é um caos, né? Porque os dois aí sofrem, né? Tipo, é um sofrimento e é dor, e dói, de fato. Eu tento trabalhar o EV, mas eu sinto dor de fato, assim, eu digo, gente, eu vou ficar sentindo a dor do outro sempre, sabe? É caótico, assim. Agora, com quem é ectoplasta, isso é muito mais grave, isso é potencializado. Então, assim, a pessoa que é ectoplasta, ela tem que ter mais cuidado e mais ferramentas e dominar mais essas ferramentas para fazer os acoplamentos, porque é como se fosse assim, existe uma potencialização pela ectoplasmia, não só da energia, mas a potencialização do ectoplasma é dos sintomas também, né? Então, você já deve ter ouvido até falar do estudo do professor Hernandes, da síndrome ectoplásmica, né? Ou seja, uma doença fisiológica do ectoplasta, às vezes se manifesta muito mais forte, porque ele é ectoplasta.
aquilo potencializa. Então, você tem que ter o EV multiplicado por 10, sabe? Então, assim, esse é o nosso trabalho, né? Pessoal, alguém gostaria de comentar? Por favor. Pensando numa coisa aqui, enquanto você falava também, Eduardo, para a Renata, que além das técnicas extremamente importantes, tem também a abordagem que a gente dá para essas coisas que acontecem, né? E tentando pensar aqui no tema da cosmovisão, talvez a gente possa pensar que uma palavra é informação, algo que a gente lê, algo que a gente vê informação, e a dor que a gente sente também é informação, né? Se a gente pensar nesse universo cosmovisiológico. Então, eu queria muito, René, assim, ter a cosmovisão, enfim, e eu nem sei se eu estou certa sempre, né? Mas às vezes que eu externei com a pessoa, eu acertei, mas eu digo assim, eu sinto falta, sabe, de ter essa liberdade, de poder dizer, olha, eu estou sentindo a tua dor, numa dor, em determinado lugar, mas a gente não pode ser assim com todo mundo, né? Porque senão se tira como louca, né? Tipo, né, certa forma, você não é normal, né? E isso não precisa, mas como eu estou tipo, desenvolvendo isso, de certa forma, sei lá, faz 1 ano que eu tenho isso, sei lá, 6 meses, que tá evoluindo, né? As coisas vão evoluindo com o tempo, eu não nasci assim. Quer dizer, eu até nasci, mas eu não sabia, né? Mas agora mais, assim, e de que forma que se está sendo certo, sabe? Se as coisas que eu estou percebendo são reais. Para mim é importante. Renata, olha só, isso se chama parapsiquismo. E, então, assim, primeiro você tem que olhar isso de frente, é parapsiquismo. Agora, o que você tem que aprender a lidar com esse teu parapsiquismo, para você poder ajudar alguém? Tem a ver com o que o Eduardo falou, né? Hoje a gente tem uma IC que é especialista em parapsiquismo. Então, você tem que buscar as ferramentas lá. Como é que você pode melhorar o EV? O que você tem que fazer para você poder fazer esse nível de atendimento? Porque, assim, isso é bárbaro, você poder sentir o que o outro está sentindo, é maravilhoso quando você tem que diagnosticar, mas eu não posso ficar com a doença do meu paciente, você entendeu? Que é desassimilar, você vai assimilar e você vai desassimilar, mas você tem que aprender a fazer isso de forma correta, para não ficar nesse peso que você fica e passando o dia todo com isso. Então, isso é muito importante. Então, você tem um ferramental bastante grande e você tem que aprender a lidar com essas ferramentas, para você ter estar plenamente fazendo assistência, porque se não você faz assistência, mas você fica com a doença. Entendeu? Não, assim, um pouquinho do Eduardo, assim, a cosmovisiologia, ela só se estende a pessoa única, ou ela pode dividir com as outras? Por exemplo, por que esses momentos de cosmovisão, de certa forma, de viver o que o outro está sentindo, por que eu não posso dividir com ele, sabe? Por que não? Posso fazer uma sugestão, Renata, sim, que eu acho que tem a ver com o que você está com a tua necessidade. Eu acho que tem cursos e ambientes específicos para você confrontar suas vivências, entende? Eu estava pensando em 3. Um é a escola do parapsiquismo, onde todas as manobras e as experiências são feitas e depois são comentadas, né? Então, você tem condição de compartilhar e ver se o que você está sentindo em maionese, né? Viagem na maionese, ou se é uma coisa de fato, ou se é enfim, uma variação de uma experiência tua, um progresso, enfim, né? Etc. Tem o acoplamentário do CEE, que são atividades presenciais, que a gente está em falta agora na pandemia, mas que logo em breve vão retornar. E tem a dinâmica da ectoplasmia, que eu pensei também, que é que todo mundo diz as percepções de cada campo de assistência, e é uma dinâmica bem voltada para a saúde, né? E você tem condição de receber feedback, depois, né? É feita uma confrontação com a pessoa que foi o atendido. E eu acho que todos esses cursos, assim, são muito ricos, porque quando você está em fase de desenvolvimento parapsíquico, nada melhor do que ter feedback. Não dá para ficar só, né? Essa questão da cosmovisão, ela passa por confrontação, né? De dados, de fatos, de outras percepções, enfim, né? Outras visões. Então, acho que bem válido, de repente, ir por aí. E uma outra coisa que me ocorreu quando você estava começando a falar, eu sou muito assim, quando eu fui fazer o meu desenvolvimento parapsíquico, eu era muito deslumbrada e valorizava muito o parapsiquismo, né? E aí eu comecei a aplicar uma técnica
que eu achei muito boa para quem tem essa tendência, tá? Que é trazer tudo muito para o soma, para o intrafísico, para aquilo que é factual e para aquilo que é lógico. Então, eu vou dar um exemplo. Assim, tudo que você vivenciar a partir desse momento, né? Você sempre levantar hipóteses primeiro físicas, né? Ao invés de parapsíquicas ou até mesmo energéticas ou, enfim, né? De outros veículos, né? Isso é uma forma. E a outra coisa que me passou também foi usar muito o princípio da descrença, porque às vezes a gente tem muita indução nesse campo do parapsiquismo. Então, quando você falou assim, às vezes eu tenho uma percepção só depois que a pessoa fala. Até que ponto isso não foi uma indução mental? Quando eu digo indução, porque eu estudei agora PNL, eu estudei algumas coisas de mecanismos mesmos de indução mental, né, recentemente, e eu vi que isso é muito sério. A gente tem muito mais indução mental do que a gente imagina. Um assédio mental somático é uma indução mental. Né? Alguém vai lá, uma consciência, planta uma ideia, eu compro a ideia sem saber que é da consciência e me dano, né? Quer dizer, eu acabo, vamos dizer assim, desenvolvendo uma série de problemas em função daquela ideia que é um pato pensene, né? Então, foi uma indução, né? Sim, sim. Não, eu não tenho dúvida do que eu sinto e tudo mais. O que eu estou tentando dizer um pouquinho, e claro, eu acabei me expondo um pouquinho, e acho que não é isso, essa é a conversa, mas diante da cosmovisiologia, né? A gente fica mais intrínseco, né, mais dentro de si do que explanar para outras pessoas de forma geral, né, Eduardo? Porque, assim, o que eu sinto, eu não tenho dúvida, né? O que eu sinto, claro, eu queria ter mais transparência com as pessoas, mas a gente sabe que cada pessoa está vivendo o momento dela e não estou sendo deslumbrada sobre o que eu estou vivendo nem nada, porque não faz um dia nem dois, faz bastante tempo. E eu queria ter mais claro, sem dúvida, a Thaís falou, e é legal ter um grupo que possa dividir esses sentimentos, né? Isso é importante. Mas é mais isso, assim, se pudesse, tipo, eu explanei um pouquinho do que eu sinto, né, do que eu achava que poderia ser em termos de cosmovisiologia, mas o item 21, Eduardo, da página 10, fala cosmoconsciência, se você puder desenvolver um pouquinho, quiser ler um pouquinho do que fala ali também, eu agradeço. Tá ótimo. Tá me ouvindo? Tá, né? É o seguinte, só uma coisa que eu acho importante, Renata, que você trouxe, claro, o seu caso, e é muito útil para a gente, porque isso serve para todo mundo, né? Todo mundo tem essa experiência de fazer acoplamento ou não. Agora, uma coisa que eu acho importante, de modo geral, é o seguinte, chega um momento na nossa evolução parapsíquica em que não dá mais para desenvolver sozinho, sabe? São movimentos que a gente faz. Então, você vai sozinho, até um ponto você vai, numa certa fase, você tem que entrar em algum tipo de grupo, voluntariado, dinâmico, seja o que for, não interessa. Nem que não seja na conscienciologia, cada um sabe da sua linha. Às vezes a pessoa está em outro grupo. De qualquer forma, na evolução, a pessoa tem que ter esse desenvolvimento conjunto para justamente aumentar a cosmovisiologia. Você falou bem. Quando você sai de você e começa a interagir com os outros, e começa a estender a sua psicosfera para outras pessoas, isso é um movimento de cosmovisão. Não há dúvida disso, né? Você está saindo de você e aumentando a sua abrangência em termos de energéticas, né? Então, não tem jeito. Eu acho que, em algum momento, é muito útil para a gente entrar em um grupo, qualquer que seja, né, para desenvolver isso. Isso é só um comentário que serve para todo mundo, né? E que, assim, quem está no voluntariado sabe como que o voluntariado não é só você fazer tarefas. O mais importante é você ter contato com as pessoas. É o bate-papo que você tem entre uma tarefa e outra, é o que você comenta, a projeção que você teve de noite com a pessoa que está no seu voluntariado, e você conta os seus problemas, você troca ideias, pede ideias e dá ideias. Tudo isso aí faz parte, né? Agora, a cosmoconsciência, né, é essa condição mais top do parafenômeno. Parafenômeno da cosmoconsciência, a gente teve até um megacon sobre isso aqui, né? O professor Amin veio falar para a gente aqui sobre o que é a cosmoconsciência, né, como é que ela se desenvolve. E esse é um fenômeno avançado, mas a gente pode ter gradações.
Aqui, como o professor Valdo colocou, ele colocou a mini cosmoconsciência e a mega cosmoconsciência, né? Nem tem a maxi, é a mega, né? Então, a gente pode ter desde uma cosmoconsciência, que seja aquela sensação de que você não tem mais barreiras, de que você não tem pátria, que você é uma cidadã do cosmos. Isso é uma sensação de cosmoconsciência. É um início, né, de expansão de consciência. Você pode ter aquela cosmoconsciência em que, além de você se sentir que você é um cidadão do cosmos, você começa a ver as sincronicidades de tudo em tudo. Então, você vê que está tudo relacionado. Isso aí é muito comum quando você lê os relatos de cosmoconsciência, ou quem já teve expansão de consciência percebeu isso bem nitidamente, aquela sensação de que tudo está conectado com tudo de uma forma muito exata, né? Isso é para a matematicologia. Então, essa sensação é a cosmoconsciência também. Ele está falando aqui de um outro fenômeno, de uma outra gradação, que é a mega cosmoconsciência, que é quando você, além de você vê um max mecanismo funcionando. E ele dá o exemplo dele, do professor Valdo, que é da paratransmigração. Ele conta, né, que ele teve essa experiência de presenciar uma reunião em que estava ocorrendo uma paratransmigração. Ali, você sai de você totalmente e você vê o max mecanismo evolutivo kármico, né, o polikarma funcionando ao vivo e a cores. Então, isso é uma experiência interessante também, que ele chamou aqui de mega cosmoconsciência. Muito bem, temos Obrigada, a Inês, professor. a Thaís, César, depois a Tere Mello. Boa tarde. Eu estava escutando quando vocês estavam falando da cosmovisão, que era difícil de se ter aquela cosmovisão e ao mesmo tempo, obter a microvisão, né? Digamos assim. Eu só quero colocar que isso é possível. Eu sou da academia, trabalho com geociências, e o que a gente ensina lá? A esse tipo de visão, a visão macro, planetária, universo, criação do universo, né, do sistema solar, e vem diminuindo a escala até a escala microscópica, aumentando 100, 200, 400, 500 vezes né, em termos assim, de aumento de minerais, por exemplo. Eu trabalho com minerais. Então, eu ensino essa parte de como a gente viajar nesse processo, né, do processo de continentes, das rochas, como é que elas acontecem e tal, e trabalhar na escala microscópica. Isso aí é uma passagem, entende? É muito difícil, às vezes, algumas pessoas não conseguem fazer essa transição, né, do macro e do micro, né? Sei que as pessoas têm essa dificuldade, mas eu me acostumei a trabalhar com isso e por outro lado, também trabalhar muito com a terceira dimensão, mostrar o abstrato da terceira dimensão e voltar para a segunda, aqui, ou para a nossa terceira, e até possivelmente uma quarta dimensão, com eles, em termos de minerais, de fazer a estrutura deles no espaço, como elétrons, coisas assim. É só para situar. Depois, quando eu comecei na Conscienciologia e colocar na minha vida a multidimensionalidade, eu não vi dificuldade de expansão e ver em escala menor. Tanto é que eu escrevi um verbete de benesse planetária, que foi meu primeiro verbete, era relacionando o que o planeta tem de ótimo, de bom, para todos nós, e, inclusive na parte multidimensional dele, o processo cosmoético e tal. Era essa a minha visão lá, e é o que eu tento trabalhar, passar. Eu digo assim, quando a gente trabalha muito processo mental, a gente consegue fazer essas transições e ficou muito melhor com a multidimensionalidade associada, fazer a transmissão, né, ampla. Então, o que eu gostei muito de saber dos serenões que
que a gente estuda como é que é a movimentação planetária e tal, que isso está é um encargo deles, né, desse grupo de consciências mais evoluídas e tal. E aí eu fui ler, fui estudar mais sobre os serenões, e dentro desse processo, o que chamou a atenção quando eu fui trabalhando as energias, né, trabalhando mais as energias, expandindo as minhas energias, fazendo parasegurança aqui em volta e tal, eu entrei para o grupo da TENEPS Planetária, né? E lá na TENEPS Planetária, você vai trabalhar com países diferentes, né? E aí você vai junto com o amparador, trabalhar dando essas energias, as melhores energias, para que aqueles processos, conflitos, o que esteja acontecendo, as pandemias e tal, coisas que estão agravando. E, para mim, eu vejo fácil trabalhar, mentalizar o país, né, aquele escolhido, para mim, foi o Brasil, né? E depois expandir mentalmente, eu não sei como é que é, e expandir para a questão do próprio planeta. Aí, então, estudando mais sobre isso, né, sobre esse processo da energia do planeta, a gente vai para as energias magnéticas, né, do planeta e tal. Então, como a nossa energia também tem um certo magnetismo, a gente acopla, fazendo isso, com o próprio magnetismo do planeta. Eu não sei se me faço entender. Então, eu penso assim que a gente consegue, é possível fazer essa ampliação mental e energética. Tá? No meu caso, eu faço isso diariamente. Quer dizer, o que eu sinto aí? Que cada vez está mais, amplia mais e vai com mais facilidade, e eu consigo ficar mais tempo. Todo é o processo do exercício, né? Do exercício, do grande, né? Mas tudo começou comigo lá no EV, pequeno. Eu vi como é que era a minha própria multidimensionalidade. Eu comecei a analisar a minha psicosfera, dos ambientes, e fui da mesma forma, e fui ampliando. É bem interessante isso. Eu digo só que vocês colocaram um limite, assim, eu digo que é possível, sabe? A gente consegue, dentro dessa educação, uma reeducação, né, do intrafísico associado com o extrafísico, né? E utilizando os processos energéticos intrafísicos e elaborando com o que a gente consegue fazer. É isso que eu queria colocar, por isso que me chamou a atenção essa cosmovisão. Aliás, há muito tempo venho já com esse processo assim, de cosmovisão, e a cosmo e a microvisão, né? Então, trabalhar na expansão, e também vai facilitando o processo micro, claro, dentro das reciclagens, dentro do todo, né, a parte de intrafisicalidade, coisas assim. Só bacana. Eu colocar. Muito bom, Inês, o seu relato, bem instrutivo, né? E eu acho muito possível também, não só acho possível, como essa é uma meta, né, para todos nós aqui intermissivistas, né? A gente, por exemplo, a pessoa que só trabalha com o macro e esquece o micro é um alienado. Ele não, Sim. por exemplo, a assistência para ele não é tão importante. E você veja uma coisa interessante, né? Isso aí a gente percebe. Às vezes é mais fácil você, por exemplo, fazer uma energização, vou jogar energia para as criancinhas da África. Isso não é tão difícil. O difícil é você fazer energização para o seu assediador ou para aquela pessoa que você não gosta. Então, você vê, às vezes, o micro ele é muito mais complexo que o macro, porque o micro ele te toca no seu psicossoma. O macro não. O macro é macro. Eu vou pensar na galáxia, que problema tem eu pensar na galáxia? Então, tem esses dois aspectos para a gente pensar, viu? Os dois são muito importantes. A gente tem que saber, justamente, o discernimento, como você lembrou bem, né? É a gente saber transitar entre esses limites. E você falou do serenão, e eu lembro, por exemplo, que aquela questão da taquirritmia, né? O que é a taquirritmia? Não é você fazer coisas rápidas, é você mudar de bloco com facilidade. Então, uma hora está no macro, depois está no micro.
No seguinte, você está no macro muito rápido. A gente não consegue fazer isso. A gente demora, tem uma inércia muito grande, né? Para fazer uma coisa para outra. Então, isso aí a gente vai, com o tempo, adquirir esse jogo de cintura de fazer exatamente isso que você lembrou bem, né? A gente fazia a transição do macro para o micro com muita fluência. Ok, isso aí. Temos a Thaís. Inês, você captou o que eu queria falar. Era exatamente isso. Eu só queria mesmo trazer que eu acho importante a gente saber lidar com esse binômio, né, do generalismo e especialismo. E eu acho que um balizador para a gente saber transitar também, além da reeducação, é a gente se guiar pelas necessidades evolutivas do momento, né? Então, às vezes, a pessoa, eu pensei no exemplo simples, né? Eu conheço várias pessoas que têm problema para gestão financeira pessoal. Às vezes, falta entender mais de matemática. A pessoa tem que estudar um assunto para poder ela resolver um problema. E tem aquelas outras pessoas, por exemplo, vamos pegar a política hoje em dia, que eu percebo que às vezes elas ficam muito apegadas a um ponto de vista, a um fato, a uma versão, uma notícia, e falta cosmovisão. Falta entender bastidores, falta ver outros, né, interesses por trás daquilo que está sendo dito, e aí a cosmovisão vem a calhar, né? Então, eu acho que se a gente, mais ou menos, né, se guiar por essas necessidades, pelos trafais também que a gente apresenta, isso vai facilitar transitar, né, nesses dois binômios não, nessas duas polaridades, né? E Sim, isso. muito bom, Thaís. Eu só para lembrar, você trouxe uma coisa interessante. Onde entra a cosmovisão, você deu esse exemplo financeiro, por exemplo, né? Onde entra a cosmovisão, às vezes, ela entra em você saber que o problema financeiro não é financeiro. É verdade. Então, você não olha só para o problema financeiro. Tem outras coisas que estão por trás. Isso é cosmovisão. Na hora de fazer assistência, você tem que saber olhar o todo, né? Quando assim, uma visão holística da pessoa. Essa palavra está muito vendida ultimamente, mas enfim, né? É mais ou menos isso assim. Você olha a pessoa como um todo, né? Ali, aquela consciência como um todo, em todos os seus aspectos de manifestação, e aí você vê ali no ponto, na conscienciometria dela, aonde que é né, a ferida. Às vezes não é. Às vezes a parte financeira é só um reflexo secundário, um epifenômeno, né? Não é o principal ali. Então, a cosmovisão, isso tem a pensar, eu não vou achar aqui onde está agora, no meio dessas, mas o professor Valdo fala o seguinte, que justamente a cosmovisão na assistência é você saber analisar onde é o ponto que você tem que assistir. E muitas vezes não é aquele que parece que está mais à frente. É um outro que está atrás. Você tem que ter a visão curva para saber onde é que é o ponto para você assistir a pessoa. Você sabe, Eduardo, você me fez lembrar agora uma técnica que eu estou usando nos meus atendimentos, que é assim, mesmo sendo da psicologia, paradigma tradicional, eu incluí, sempre que eu estou assim, vamos dizer assim, não numa encruzilhada, mas eu estou num certo ponto, onde eu estou sentindo falta de ampliar, né? Eu procuro sempre buscar mais informações multidimensionais daquele caso que eu estou atendendo. E toda vez, invariavelmente, que eu busco essas informações, eu derrubo metade das minhas pequenas visões anteriores, né? Porque só de você ampliar, né, e observar de outro ponto de vista, você já vê coisas que já, né, aquilo fica secundário, ou aquilo outro que você achava tão importante já passa a ser uma outra coisa, né? Enfim, você modifica a visão, né, do caso, e realmente modifica a tua atuação dentro da assistência. Então, você devassa a pessoa à sua frente. Agora você vê isso que a Renata falou como é importante, né? Imagina, você está atendendo a ferramenta que é você fazer um acoplamento áurico com a pessoa. Isso é cosmovisão, você tem toda a razão, é cosmovisão. Porque a pessoa está te trazendo uma narrativa. Você está vendo um outro lado que ela não mostrou. Então, você está vendo o lado oculto dela, pela sua, claro, com cosmoética, pelo seu parapsiquismo. Então, isso, de fato, né, aumenta a cosmovisão da pessoa, sim, na nossa abordagem. E o Valdo fazia isso com a gente, né, Thaís? Você lembra, né? Sim. A gente fazia uma pergunta A, ele respondia uma coisa B, e às vezes, né, claro, né, cada um sabe o que foi o que perguntou, mas às vezes era aquilo que doía,
Às vezes, aquele problema que ele respondia era a questão lá do assediador que a gente tinha junto. O problema não era você, era o assediador, o assédio que estava lá na simbiose. Então, assim, estou dando um exemplo de como que a abordagem, às vezes, né, você vendo o entorno, realmente aumenta a nossa cosmovisão interassistencial. E dentro do parapsiquismo, uma outra coisa que eu fiquei pensando, Eduardo, é que, assim, as várias portas sensoriais, né? Que às vezes a gente pensa assim, não, o acoplamento é uma, a clarividência é outra, a clareaudiência, a projeção, né? A retrocognição com alguém daquele, né, daquela situação. Então, quanto mais portas sensoriais, né, dentro até mesmo da temática parapsiquismo, a gente também está ampliando a cosmovisão, né, parapsíquica multidimensional, né? O ideal é a pangrafia, né? Se a pessoa chega na sua frente no seu consultório, você faz uma pangrafia, como tem aqui no nosso dicionário cosmovisual, pangrafia grupo kármica com a pessoa. Aí sim, mas olha, isso aí a gente até brinca hoje, né? Mas pior é que a gente vai chegar nisso, né? Não tem jeito. Todo mundo aqui na sala vai passar por isso. E é bom a gente já pensar, para a gente já fazer a preparação da base disso, né? Criar a base disso. E, é claro, a pangrafia grupo-kármica começa com o acoplamento, com a clarividência, com a projeção e com a cosmovisão. Obrigada. Temos o César. Apenas para enriquecer a discussão aí do generalismo e do especialismo, né? Especialização, hoje em dia se chama abordagem T, aquela em que a pessoa, imaginem um T, né? O T aqui, aquele tracinho de cima, na horizontal, são as diversas áreas onde você vai ter conhecimentos gerais. E não dá para fugir mais disso hoje. Todo mundo tem que ter vários conhecimentos de várias áreas para você poder navegar, né? Por exemplo, ministrar uma aula, ministrar uma palestra, né? Poder discutir certos assuntos com o seu público, com o público que você vai assistir, né? E o tracinho vertical do T é a área em que você vai se especializar. Pelo menos em uma área você realmente precisa ter um nível de especialização muito bom para que você ali sim possa se aprofundar e ir mais além, né? Então, é apenas um detalhe técnico, né, que é o nome dessa abordagem que se usa hoje, a abordagem T, tá, para a gestão do seu próprio autoconhecimento. Eu queria aproveitar, e na hora eu não falei, né, que a Renata colocou aí seu caso, né? Renata, além das considerações que a Thaís fez, né, que é isso mesmo, né, assim que voltar às atividades presenciais no CAEC, você não sei se está em Foz, né? Mas mesmo que não esteja, vai lá, dá um pulo lá, faz as dinâmicas, certo? Onde tem a complementar também, lá uma grande troca. Eu já passei por esse processo, foi lá que eu consegui ter mais confiança nas minhas próprias percepções, exatamente como a Thaís colocou, certo? Pegando feedback, dando feedback para outras pessoas, tá? Então, o caminho é isso. Agora, com relação à questão do acoplamento, do desacoplamento ou desassim, além do EV, que o EV é necessário, é básico, mas às vezes o EV pode não resolver, né? Existem vários procedimentos que podem ser usados para complementar ou fazer a desassim, certo? Então, o que você pode fazer? Faça uma autopesquisa, transforme essa sua dificuldade numa autopesquisa, certo? Pesquise tudo que está escrito aí na Conscienciologia sobre assim, desassim, acoplamento áurico, tá? Acoplamento energético. Faça experimentos você mesma, certo? Para descobrir o que desassimila você, mais ou menos. E, dentro da sua própria pesquisa, converse também com outras pessoas que já têm experiência, certo? E veja quais são os procedimentos que elas usam e que funciona com elas, além do EV, né? EV todo mundo faz, certo? Além do EV, vamos além do EV. Sai perguntando para as pessoas aí, pergunta para umas 10, 20 pessoas aí, boas, né? Experts, né? Quais são os procedimentos que ela usa e você vai experimentando, certo? Então, com isso, você vai transformar a sua dificuldade numa autopesquisa. Quem sabe lá na frente você publica isso daí, você resolve o seu problema, publica isso, certo?
e aumenta a cosmovisão das pessoas com relação ao assunto. E aí, Lindolfo, diga lá. Por enquanto não tem ninguém na fila, mas sintam-se à vontade aí, porque essa fila aqui é só para dar oportunidade para todos falarem. Inclusive, quem não se manifestou e tiver interesse, é o momento. Oi, Eduardo. Tudo bom? Ô, Fernando, tudo bem? Olha, queria voltar naquele caso lá da Renata, sobre essa questão da assimilação e do mecanismo do universalismo, né, que tem, aí você colocou lá no grupo, que é um dos atributos, né, que é sem fronteiras, né, e essa assimilação, do jeito que ela experiencia, eu vejo como um protótipo, um princípio desse universalismo. E gostaria que você expandisse com a experiência da monja, que o professor Valdo teve com a monja, e da monja sentindo as dores do mundo e tal, aquela coisa assim. O que eu vou te falar sobre a monja, Fernando? Olha, eu acho assim que a gente pode ter mini experiências desse tipo da monja, por exemplo, na TENEPS. Então, é claro, você não vai sentir todas as dores do mundo, mas você vai sentir as dores, por exemplo, da pessoa da consciex, que é colocada lá na sua frente para você assistir, já é um início, né? E nesse momento em que você faz a assimilação e sente aquela desorganização consciencial, né? Aquela entropia da consciex, você tem que ter um estofo prévio para poder suportar aquilo, né? Ou seja, você não pode entrar no desequilíbrio, pelo contrário, isso a gente comentou, acho que na semana passada, o seu equilíbrio tem que ser tão grande que ele se sobrepõe ao desequilíbrio da outra consciência, sabe? Então, é assim, é igual você tem um copo de água muito quente e um copo de água muito fria, né? Se você é um copo de água morna e bota um pouco de frio do seu lado, os dois vão ficar frios. Se você está muito quente, muita energia, você ajuda a outra pessoa a levantar a temperatura dela. Então, existe um equilíbrio. Esse equilíbrio é o trabalho da TENEPS, né? Então, a TENEPS, o que acontece? Você está bem. A pessoa, a consciência que chegou perto de você não está desequilibrada. O seu nível tem que ser suficiente para não desequilibrar você e ainda assim equilibrar o outro. E o negócio da monja é isso, né? A monja, ela sente as dores do mundo, mas ela não cai. Pelo contrário, ela é tão equilibrada no nível de serenismo veterano dela, em que aquilo não chega a desequilibrar ela, pelo contrário. O que ela está fazendo lá é equilibrar a psicosfera daqueles que estão naquela situação difícil. Então, assim, o que o Valdo relatou? Ele falou assim que ele não suportou aquele padrão, ele, Valdo. Então, assim, ainda falta equilíbrio para ele, né? No caso dele, né? Estou, assim, falando o que ele contou, né? No caso dele, falta aquele equilíbrio de serenismo para poder não se incomodar com essas dores do mundo. Então, tudo bem, isso é um caso, né? Agora, no nosso caso, né, Fernando, o que a gente pode pensar para a gente? Pode não ser as dores do mundo, mas é a dor do próximo, a dor do outro, a dor da consciex, a dor da consim, né? Pode ser o desequilíbrio, por exemplo, de alguém que chega para você com um padrão belicista. O que você faz? Você vira um belicista também ou você apazigua aquela condição? Então, você lembra daquela frase que é falado o seguinte: o evoluciólogo é o desmanchador de roda de assédio. Poxa, né? O que significa? Quando chega com a psicosfera dele, o equilíbrio da psicosfera dele faz o equilíbrio geral melhorar. Então, esse tem que ser a nossa meta, né? E eu até, se você quiser expandir um pouquinho, em relação dessa autocosmovisiologia que uma serenona poderia experienciar, né? Teoricamente, né? Porque a gente está longe disso, porque teoricamente, hipoteticamente, ela já passou por todas as experiências humanas, né? E tem essa autocosmovisão do que se passou ao longo da história da humanidade, tá? Então, ela experienciou, assimilou e integrou todas as experiências
na intraconsciencialidade dela, e isso ajudaria na cosmo, né? A autocosmovisão influenciando na cosmovisão. Vamos puxar para o nosso caso, né? Assim, o que a gente pode experimentar disso? Vamos supor que você, por exemplo, tenha parapsiquismo e tenha retrocognição de várias vidas suas. E aí chegam as pessoas perto de você e você reconhece elas nas suas vidas passadas, nos contextos, nos dramas, né? Olha só como isso vai ajudar você a assistir aquela pessoa. Primeiro que vai te dar muita paciência, né? A gente quando vê, nossa, como eu pisei no pé desse cara aqui, então, puxa, pode pisar, não tem problema, né? Ou tá tranquilo, tá perdoado até o ano 3000. Então, a memória nossa, ela, a primeira coisa que dá para a gente é uma certa pacificação íntima. Poxa, isso mesmo. Porque você vê, o que é você lembrar de retrocognição? Não é você lembrar quem você foi, não, é o contrário, o que é o mais importante de tudo, né? Quem já estudou isso, quem está estudando sabe, é você puxar agora aqueles trafores daquela personalidade do passado para manifestar agora, e identificar os trafares e ver se você está trabalhando neles. Basicamente é isso. O resto tudo é história, né? Então, se você consegue fazer isso, você já está ali em cima do lance na sua retrocognição. Se você identifica as pessoas nesse seu contexto, olha só como é que você pode ajudar também nos trafores e trafares dela. Você pode, às vezes, ajudar aquela pessoa a fazer a reciclagem, que você vê que é importante, né? Então, isso é cosmovisão. Isso é totalmente cosmovisão. Né? Eu não sei se eu desviei da pergunta, mas, enfim, acho que isso é interessante para pensar, né? Porque a gente aqui está vivenciando essa questão de maneira local, vamos dizer assim, no duplismo, né? O duplismo é muito tudo que você falou na versão micro, vamos dizer assim. Perfeito. É isso aí. Bom, se ninguém for falar, eu quero falar uma coisa aqui. Posso falar? Eu quero Acho que trazer... o César quer falar, não sei. Colocou lá, ali na fila. É, verdade, tem lá. César, câmbio. Já falou. Já falou? Já falou. Já falou, então tá. Então tá. Eu queria lembrar o seguinte, uma coisa que é importante, às vezes a gente não associa, né? Mas assim, tem muito a ver que é essa questão da medida interplanetária, né? Eu queria trazer isso aqui porque eu não sei se todo mundo conhece esse verbete. Esse é um verbete do professor Valdo que quem não leu vale muito a pena ler. Chama medida interplanetária. Isso é uma questão de cosmovisão bem macro, né? Por exemplo, imagina a Reobex acontecendo aqui no planeta. Então, a gente pode pensar, nossa, que legal, né? Puxa, Reobex, é um momento de transformação, as coisas estão acontecendo, os serenos estão trabalhando para ver se acertam, se dá certo, se o negócio encaminha. Isso é uma forma de pensar e tá ok. Outra coisa é você lembrar do seguinte, a Reorbex já aconteceu e acontece em vários outros lugares. Isso aí é uma coisa muito comum para quem tem cosmovisão, não é o nosso caso, né? Mas no caso do Serenão, por exemplo, imagina que ele já acompanhou a Reorbex em 20 outros planetas. E aí esse é o reurbanizador, né? E aí ele chega aqui, ele vai comandar a Reorbex daqui, já tendo a cosmovisão de vários outros cases de Reorbex. Sabe o que deu certo, o que não deu, as etapas da Reorbex, quais são os pontos que ele tem que tocar para que o negócio vá bem, com o mínimo possível de problemas. Então, olha só como é que isso expande a nossa cosmovisão também, né? O negócio, uma coisa que a gente acha que é local do nosso ponto de vista. Às vezes, para quem está vendo mais de cima, essa experiência dessa consciência, ela faz a cosmovisão dela ser muito maior, né? É um outro nível. E se a gente pensar em várias coisas, vamos pensar na evoluciologia, assim, né? Você está lá enfiado nos seus problemas, 1000 coisas que você tem que reciclar, mas olha, imagina assim, você vendo isso aí de fora, né? Imagina o seu amparador vendo você caindo no mesmo erro que você já caiu várias outras vezes. Então, a gente estudou aqui há um tempo atrás a questão da parapsicoteca, né?
que é a parapsicoteca? A parapsicoteca é um elemento cosmovisiológico. É uma paratecnologia cosmovisiológica. Por quê? Porque lá estão ali guardadas de um jeito, né, que dê para acessar a experiência de vida de várias consciências. Né? Às vezes, a gente falou na semana retrasada lá, nessa Comunex da África, o Pandeira 2, as nossas experiências vão estar lá, guardadas para quem quiser consultar. Né? Então, imagina, você está com um problema difícil, uma questão holocármica, que você cai naquele mata-burra várias vidas. Então, imagina, você vai lá na parapsicoteca e vê os casos de várias outras consciências que passaram por aquele mesmo ponto. Algumas falharam, outras tiveram sucesso. E aí você consulta ali aquele banco de dados holobiográfico. Né? Então, isso também, olha só como é que isso dá cosmovisão para a gente. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, a gente dá muito valor para os nossos problemas, para as reciclagens, para os gargalos evolutivos, mas se você olhar de um jeito mais cosmovisiológico, às vezes a solução não fica tão grave, tão crítica, né? Claro que você tem que atuar, mas você pensa assim, não é um problema assim tão... não é o fim do mundo, né? Vamos dizer assim. Não é o fim do mundo. Isso aí é muito natural. Mas, pessoal... Eduardo, só fiquei pensando a respeito do que tu falou, que deve ser assim muito frustrante, né? A gente ampliar a visão no extrafísico e olhar e ver que você é um reincidente, né? Você usou um pequeno período, né, de existência sob uma determinada conjunção, é lógico, mas você reincidiu dentro do mesmo quadro muitas vezes, né? E aí, ampliando a visão, que é o que a gente faz, invariavelmente a gente vai fazer, deve ser muito frustrante, né? Aí voltamos àquele ponto que o Nelson levantou aí, que é do aproveitamento, né, do tempo aqui, da forma mais útil possível. Né? Eu acho, viu, Samir, que isso deve ser mais ou menos, assim, não deve ser tão difícil da gente se enxergar errando a mesma coisa várias vidas. Eu acho que assim como a gente tem os trafores que se repetem, tem os trafares também que já vêm de longe, né? De muito Sim. tempo. Isso também não tem problema nenhum, não é questão de ficar dramatizando isso, pelo contrário, né? Que bom que a gente está lúcido e está pensando nisso agora. A cosmovisão vai atuar justamente para a gente poder ver que esses pontos a gente já não pode mais se dar o luxo de errar. Né? Sim, a gente sim. Isso talvez, se a gente estava pensando ali na conversa, o que é prioridade agora? Talvez seja essa. Aquilo que já vem te atrasando na evolução há muito tempo, né? Todo mundo tem isso, né? Então aquele ponto que você já vem, você sempre cai naquilo. Às vezes é o quê? É a vaidade, é o orgulho, é o poder, aquilo que a gente está acostumado, todo mundo conhece. Não tem, eu acho que não tem nenhum trafar novo para a gente que somos elders. A gente já conhece todos os trafares, não tem nada novo, sabe? O que tem novo são os trafores, os mega trafores. Por exemplo, aquilo que o serenão tem, que são trafores que a gente nem imagina que existam, né? Que eu penso que o professor Valdo comentava, né? Que tem trafores e traços ali que a gente nem imagina que existem, o serenão já manifesta. E eu penso, né, que, assim, pensando racionalmente, que isso deve ser muito parecido com aquela coisa daqueles parâmetros emergentes do sistema, sabe? Quando você junta várias coisas, surge uma terceira nova. Uhum. Um parâmetro que emerge ali, que não existia antes. Isso talvez seja uma coisa que aconteça com o serenão. Então, assim, isso é novo, mas trafar para a gente não acho que seja nada novo, não. Não, tranquilo. Eu me referi, desculpa, só me referi que talvez a gente tenha vindo nessa vida, nesse momento, de uma forma ou com determinadas aptidões diferenciadas, com marcas indeléveis aí que elas precisam aflorar, né? Eu faço uma analogia assim, imagina tu passar uma vida querendo viajar para um outro país, você capitaliza aquele dinheiro, é difícil você fazer, e você viaja para outro país
porque você tem um objetivo naquele país. Você chega naquele país, depois de tanto esforço, e esquece o que você foi fazer lá. Entende? E se você só vai lembrar o que foi fazer lá quando voltar para o teu país de origem, entende? É mais ou menos esse quadro que eu vejo a nossa condição atual. Perfeito. E só tem que lembrar daquele tema, né, que acho que o professor Guilherme Kunz trouxe aqui, que é o mega paravinco, né? É bem isso que você está falando, né? Assim, o que é que no intermissivo a gente marcou e vincou e que a gente não poderia esquecer de fazer aqui como prioridade de ProEx? Isso aí. Será que a gente está atacando esse ponto bem, né? Tá trabalhando bem esse ponto? E uma coisa que a gente conversou no dia é o seguinte: essa ideia do mega paravinco já deve ter passado na nossa cabeça várias vezes na vida. A gente às vezes não percebeu, mas já passou. Porque é o mega paravinco, né? Ele é para isso, ele é feito para isso. Então, às vezes, a gente tem que pensar o que é aquela ideia e uma coisa que eu penso assim, que eu aplico para mim. O que te incomoda hoje em dia que você não está fazendo ou não fez? Esse incômodo, às vezes, é a lembrança do mega paravinco, o incômodo, né? Que te causa um incômodo, nem que seja inconscientemente. Então, é bom ver isso aí. Acho que depois do curso intermissivo, né, Eduardo? Aí volta naquela coisa que a Claudete falou ali, eu acho que a gente tem uma mais maturidade consciencial para entender determinadas coisas, acabar vincando. Sim, sem dúvida. A gente pode enxergar agora o que a gente não conseguia gravar antes e acabava repetindo. Agora a gente vai ter uma cosmovisão maior do que a gente está fazendo e aprender, não repetir, né? Acho que isso, agora, né? Isso, o mega vinco é feito no curso intermissivo, né? Para ser lembrado aqui. Agora, a gente tem uma informação que é o seguinte: a gente já sabe que existe mega cons. Então, não tem desculpa mais, né? Uma coisa é você não saber que tem, outra coisa é você saber que tem, saber que é possível você recuperar cons e até mega cons. Então, isso aí já dá para a gente uma responsabilidade um pouco maior. Eu ia pedir só para finalizar, que já acabou o tempo, sobre o item 209 da página 29, sobre transafetividade. A transafetividade é o viés para a saída prática da consim, da monovisão para a cosmovisão. Perfeito, muito boa a sugestão de finalização, viu? Porque esse é justamente a transafetividade, é o top da cosmovisão dentro da cosmoética. A transafetividade é o top da cosmovisão dentro da cosmoética, porque é justamente a aplicação, né, do maxifraternismo para as consciências. Então, você expressa isso através não mais da sua afetividade, mas através disso que a gente chama de transafetividade. A transafetividade, basicamente, até o ponto que eu entendo, claro, é um conceito transcendente, né? Às vezes é difícil da gente captar inteiramente, mas até onde eu entendo, é a capacidade de você olhar o outro, ou os outros, de modo geral, não como pessoas, mas como consciências em evolução. Não só como pessoas, mas como consciências, e não só como consciências, mas como consciências em evolução. E aí, através disso, aí você entra nessa condição do maxifraternismo, né? Maxifraternismo e transafetividade são conceitos muito próximos, viu? Na verdade, se você pensar bem, um é a aplicação do outro, né? Mas isso é uma ótima coisa. Eu acho que a transafetividade tem mais a ver com amor, mas o maxifraternismo tem a ver com amor também, mas eu acho que a transafetividade é o amor universal, assim, de certa forma. Assim, na verdade, a gente tenta se aproximar dessas duas coisas o máximo que a gente pode, né? Mesmo se a gente não consiga discernir muito bem, não interessa, né? Você sabe a direção que tem que ir, né? Que é o seguinte: você tentar ver as pessoas ou as consciências, né, como entidades em evolução e fazer o máximo possível para que todos evoluam, né? Esse é o princípio da cosmoética, né? Que o máximo das pessoas evolua. Então, isso aí já é bem esse binômio do maxifraternismo e transafetividade. E é uma boa coisa, você lembrou bem para a gente terminar, né? Isso aí talvez seja o nosso ponto máximo, né, de cosmovisão, é a cosmovisão transafetiva. Então, isso se a gente quer colocar uma meta, talvez essa seja uma ótima meta para a gente colocar aí. Cosmovisiologia transafetiva. Pessoal, eu agradeço a todos, tá?
E eu queria lembrar só que eu vou colocar no grupo lá uma série, um link, né, que é um formulário para a gente votar nos temas, como a gente fazia antes, tá? Agora tem muitos temas lá para a gente votar, então vocês podem entrar lá, é muito rápido, pode escolher mais de um, e a gente, à medida que for tendo as escolhas, a gente vai trazendo para estudar aqui no MegaCons, ok? Então, uma ótima tarde a todos e um grande abraço aí. Quando a gente compra uma vez o curso, é o suficiente, né? Oi? Como é que é? Compra uma vez o curso lá no CAE, que é o suficiente, né? É só para se inscrever, é isso aí. Muito bom. Tranquilo. Valeu, A gente. gente queria comprar sempre, Eduardo, por isso. Bom fim de Mas semana vocês já estão comprados para sempre, tá tudo certo. Obrigada, um grande beijo. Um grande abraço, tchau. Bom fim de tarde, pessoal. Tchau. Igualmente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado, viu, Eduardo? Boa tarde.